Like to plate, sim. Então, eu saí do quarto, eu tô acordando. Se eu acordar e vou, não pode orar. Não, tranquilo. Vai lá. Vai, Valdir. Então, pai, e como já faz um tempo que eu estou acordado, eu vou mandar bala aqui, senhor. E eu quero dizer para o senhor, a primeira coisa que eu queria dizer para o senhor nessa oração oficial, eu já estava orando, é obrigado por ter acordado hoje de novo. E o sol está nascendo de novo, como todo dia nasce, e nós vemos a tua glória como todo dia nós vemos, e nós reconhecemos a teu senhorio como todo dia nós reconhecemos, e nós reconhecemos a tua misericórdia como todo dia nós vemos que nós não merecemos nada, mas é pela tua graça, pela tua misericórdia. E nós, olhando para dentro de nós mesmos, nós reconhecemos mais uma vez que precisamos do Senhor desesperadamente, porque esse mundo é um mundo tenebroso, é um mundo mau, o mundo jaz no maligno, e nós reconhecemos isso, Senhor. Por isso reivindicamos a tua presença em nós, a tua graça sobre nós e a tua misericórdia sobre nós. E já reconhecemos isso, Senhor. Já reconhecemos e te agradecemos, porque sabemos que podemos contar contigo para vencer mais essa jornada. E não é um dia de cada vez, é um segundo de cada vez. Porque podemos estar de pé agora e muita coisa pode acontecer, desde tudo, desde tudo. Até um avião cair na nossa cabeça, somos guardados pelo Senhor, somos guardados pelo Senhor, somos amados pelo Senhor. E isso não muda, isso não muda. A tua proteção, a tua presença, o teu Espírito em nós. E eu te louvo por isso, Pai. E nesse, não sei nem que dia que é hoje, se é 5, 6 de janeiro de 2026, nós nos dobramos diante de Ti, reconhecemos o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso resgatador, o Senhor é aquele que pagou o preço por nós, e nós queremos reivindicar a Tua graça sobre nós mais uma vez e reafirmar que queremos andar contigo, mesmo quando nós titubearmos. Agora nós estamos convictos aqui na Tua presença, Pai, então é fácil, é fácil. É fácil dizer que, na presença dos irmãos, que somos teus servos, mas quando nós saímos daqui, dessa reunião, quando essa reunião terminar, que nós formos para o mundão aí, que nós formos enfrentar, que as tentações vierem, que as lutas vierem, que as ofertas vierem para nós, como foi ofertado para Jesus ali no deserto. Que o mundo for ofertado. Às vezes não precisa nem de tanta oferta assim. Quando for ofertado aqui, quando formos desafiados a nos lançarmos para provar que é alguma coisa para alguém, Senhor, que nós nos apeguemos à tua palavra, como Jesus se apegou. E todas as respostas que Jesus deu para o diabo foi: está escrito, está escrito, está escrito. E nós nos apeguemos à tua palavra, Senhor, porque está escrito. E o Senhor dará ordem aos teus anjos, mas nós não vamos te testar, não, Pai, não vamos jogar. Está escrito que só o Senhor Deus adorarás, só Ele darás culto. Então nós vamos dar. Então, Senhor, nós queremos nos apegar à Tua palavra e reafirmar nessa manhã que queremos andar seguros na Tua mão, porque nós não temos força, Senhor, mas o Senhor é a nossa força. Nós não temos capacidade, mas o Senhor é aquele que nos capacita. Nós não temos sabedoria, mas o Senhor é a nossa sabedoria. Em nome de Jesus, nós declaramos isso em fé, Pai. Para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Ah, galera, deixa eu falar um negócio para você. Estava falando pro Nizam. O Stephen me ligou ontem à tarde, a gente bateu um papo, mandou um abraço para todo mundo. Tá com saudade do Rapruta Uhum. e mandou um abraço para a galera. Amém. Amém, louvado seja. Nós estamos aguardando tanto ele quanto o Robert, né? Para Ah, sim, ele retomarmos. disse que eles estão fazendo reunião lá todo dia, lá estão fazendo devocional. E tá ele, o Fábio, o irmão da Ariane, numa casa. Ah, E a família do Fábio, eles estão usando o livro do Robert para fazer as devocionais lá. é Está sendo bem, muito bom. tá Está sendo bom, muito bem. tá joia. É, Bom dia, irmãos. Bom bom dia, dia, Denise, Luiz. Neide, Uhum. Valdir, já Bom dia. conversei. Retornando das férias aí. Beleza, beleza. Ô, Jerônimo, tá aí? Bom dia, lógico. Hum, Em Santarém, tranquilo? bom dia. Tranquilo. Bom dia, Santarém. Em Santarém fechou o coração para mim. Amém. Visite, manda bala aí, bro. Microfone, ele fechou o microfone. Para todos É, nós. É nada com você, Valdir, fica tranquilo. não se sinta tão importante assim, né? Ô, Nizam, quer conduzir a gente hoje, Nizam? Eu, ontem eu fiquei intrigado com aquela situação lá do Balaque e Balaão. É, peraí. Fala o texto aí que a gente gatilha ele aqui. Acho que é Números 21, se não me engano. Sentiu. Projetar e você já confirma. Sim. Ó, o Emily chegou ali, ó. Bom dia, Ravi. Bom dia, irmãos, bom dia, queridos. Ó, o Rafi, abençoado. Bom dia, queridos. É, é esse texto, o Nizam? Espera aí, deixa eu. Já acho. Tá. É 22. 22? 22. É, capítulo 22. É, Eita, agora entrou uma propaganda aqui no meio da tela. Aí, 22. uhum. Vamos ler esse trecho, depois a gente meditar sobre essa situação aqui. Amém. Esse qual é o livro, esse aí? É, É, Números. Ah, sim. Não, Números, capítulo 22. Balaque e Balaão. Os Vamos ler. israelitas partiram e acamparam nos campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há de nosso redor, como o boi devora o capim de pasto.
Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Pois sei que quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Alguém quer ler? Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo o preço para os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão e o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são estes homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Próximo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhá-los. E Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Esses foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, e nada o impeça de vir a mim. Próximo. Porque eu recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor meu Deus. Agora fiquem também vocês aqui esta noite e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer. Naquela noite veio Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. 21, próximo. Balaão Balaão, levantou. Vai, Israel. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu, o anjo do Senhor encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo.
O anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, e não havia espaço para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e bateu nela com a vara, com a sua vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: O que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: Não sou só jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje. Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se, prostrou-se, rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: Por que você bateu 3 vezes na sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse a esta hora, esta altura, eu certamente o teria matado. Mas a ela eu teria poupado. Balão disse ao anjo do Senhor: Pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para me impedir de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disse. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira do Armon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: Não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Kiriat-Huzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, de onde viu uma parte do povo. Esse texto ele mostra duas coisas que me surpreenderam, né? Se alguém chamado Balaão era uma espécie de sacerdote que falava com Deus, pelo jeito. Então, esse povo que estava ali naquelas terras que iriam ser entregues para Israel, havia uma certa fé, né? Fé essa que estava, certamente deveria vir desde Abraão, né? Ou anterior a Abraão, né?
E por duas vezes, Deus fala para ele não ir. Depois, na insistência dos moabitas, Deus acaba permitindo que ele vá. E aí, quando ele está indo, aparece o anjo tentando impedi-lo de ir, mas acaba liberando a ida. Isso me deixou intrigado. É isso que eu queria meditar com os irmãos. A gente recebe uma mensagem de Deus, um entendimento de que não devemos fazer alguma coisa. E a gente aceita, não faço. Mas daqui a pouco essa tentação, essa questão volta. A gente vai de novo na presença de Deus e ele diz: vai, tá bom, vai. Mas no caminho você vê que não era para ir. O anjo estava lá tentando impedir. E aí, quando reconhece que o anjo está tentando impedir, o anjo acaba autorizando a ida. Me deixou bastante intrigado, por isso que eu estou colocando esse tema para a gente meditar juntos aqui. Vai lá, Ravi, ajuda nós aí. Hum. Bom dia, irmãos. Bom Olha, dia. ô, Lisa, hoje tá começando o ano pisado, né? Na verdade, a palavra de balão, é, ainda não tenho certeza do significado desse nome, mas esse nome é moabita, né? Mas o significado provavelmente dizem que em português é praga, é que traz praga, né? Que, que faz a maldição acontecer. Interessante que esse personagem muito interessante na Bíblia. Quando você medita, você acha que está falando como que anjo, Deus se manifestou para. E ele é o profeta com certeza, mas na verdade ele não é profeta, ele não é de Deus, ele não é crente até. Só que no no tempo que o povo de Deus precisa eh, de bênção, no lugar de maldição, Deus interfere. E interessante, eu estava assim lendo agora, né? Fiquei assim emocionado, né? Como que anjo está justificando o burro, né? Ele, né? Porque ele sabia que esse Balaão, uma pessoa que tem coração duro, ele é capaz de matar esse jumento. Por isso ele falou que eu que estava no meio, eu que estava na frente, eu que impedia ele entrar. Então você pode ver qual tipo de pessoa estamos lidando, mas por fora parece profeta, né? Eu acho que esses tipos de pessoa hoje tá cheia da terra, né? Cheio. Infelizmente. Fala no nome de Deus, mas dentro outra coisa. É interessante isso, né? Por isso, diz a Bíblia, né? Que nós precisamos verificar tudo pelo Espírito Santo, pela oração, por entrar na presença de Deus todos os dias e verificar os assuntos, as coisas, os atos. Por isso, o balão dá para nós uma grande lição nesse ano que vamos ver, né? Que pode ver, né? Que ele está indo para amaldiçoar alguém. Imagine que o ato mesmo, ato, é interessante isso. Isso não existe na Bíblia. Não existe alguém que vá amaldiçoar. Ah, você está provocando alguma coisa. Eu lembro Eliseu. Eliseu amaldiçoou o nome de Deus, mas a resposta vem na hora. Esse é o único lugar que eu lembro que existe na Bíblia que amaldiçoou. Mas a amaldiçoa vem através dos atos que a gente faz, mas amaldiçoar alguém, esse não existe na Bíblia.
Por isso, não tem como ser profeta, né? É impossível isso. E podemos ver depois na história que o povo de Deus matou ele também. Ele foi morto na guerra, foi embora. Então ele é dos inimigos, não é nada a ver com Deus, né? Por isso, tem muita gente que confunde, né? Porque Deus fala com ele, porque mas verifique bem o que que ele queria, o que está fazendo, nada a ver com Deus. Por isso o resultado é único. Eu acho que isso é uma mensagem muito forte para as pessoas que brincam com a palavra de Deus, que eles conseguem amaldiçoar, conseguem impedir bênção para os outros, conseguem defamar outros. Eles acham que as coisas estão assim, liberdade, posso fazer o que quiser, mas aqui essa história está falando outra coisa. Resultado, o que mais precisamos olhar? Resultado é morte. Por isso, Deus nos chamou nesse ano, né, para abençoar, para deixa o benção entrar na vida dos outros, deixa Cristo entrar com porta aberta na vida dos outros, para nós também receber o benção, para eles também. Na verdade, o único caminho que Deus colocou na Bíblia é caminho do bênção, não é caminho de maldição, né? Eu posso ver dessa forma esse texto hoje. Amém, amém, amém. De fato, a gente ouve muito, né, o contrário do que a Vivi colocou aí. Não que a Vivi esteja errado, né? Mas olhando, Jesus disse assim: olha, pelo fruto você conhece a árvore, né? Se é boa ou se não é. Olhando Exatamente. realmente para a vida aqui de Balaão, né? O testemunho dele, por que que ele era procurado, né? Como o Ravi disse, ele era procurado para amaldiçoar e não abençoar. Então, realmente é um início de ano aí, para mim, chamou muita atenção mesmo esse texto, e esse desafio de que aqueles que pensam estar servindo a Deus ou adorando o único Deus verdadeiro, né? E que têm atitudes de amaldiçoar, né? E lembrando aqui de um texto que fala sobre quem é maldito, né? E, e às vezes a gente atribui a maldição a algo terrível, algo, né? Ou, de morte, etc. Mas esse texto que sempre, né, eu sempre digo, é o texto que assume, me lembra sempre, né? Que diz assim, ó, maldito o homem que crê no homem e que faz do seu braço a sua força. Realmente, esse ano nós não fomos chamados para alimentar o braço de ninguém, né, para incentivar ninguém a acreditar, né, na humanidade de outro, e continuar vivendo na força do braço, né, porque isso tem base em maldição, né. Nós fomos chamados esse ano para anunciar realmente essa fé que Deus tem despertado no nosso coração, de obedecê-lo, né? Ter obedecer a ele, não vá, não fale nada além do que eu colocar na sua boca para falar. Então ele está colocando aqui uma lista de aspectos que dizem respeito à humanidade, a teimosia, a cegueira, né? De não conseguir ver, né? Que a mula ali estava sendo usada por Deus, atribuir a ela como sendo, né? Ou seja, falando no mesmo nível dela e brigando com ela, mas o ponto acho que principal que veio ao meu coração é esse. O desafio para que nenhum ato, nenhuma palavra minha, nenhum movimento meu, nenhuma viagem minha, ou seja, aonde quer que eu esteja, ela não pode ser baseada na força do braço, ela não pode ser baseada
né, na vontade própria, na confiança da minha humanidade ou de quem quer que seja, mas a confiança no Senhor, a obediência no Senhor é quem vai trazer a bênção, né? O contrário disso já está claro, né? Maldito o homem. Então, é isso que, esse paralelo aí que me veio ao coração, né? E que me chamou muita atenção aqui e me despertou para esse ano aí. Bom, Outra irmãos, coisa que me chama a opa, atenção aí nesse texto, que Balaque pediu para Balaão não que o abençoasse, mas que amaldiçoasse o Israel. E que alguém que já tinha sido abençoado por Deus. Logo no início desse texto, Balaque chama, né? Se a gente olhar lá, no versículo 6, né? Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei de quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Deus veio a Balaão no versículo 9. E lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me essa mensagem. O povo que saiu do Egito cobre a terra, a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Interessante, né? Quando a gente vê, ele não pediu, ele pediu que o Balaão amaldiçoasse, né? E Balaão perguntou a Deus: o que é que eu faço? Não, você não vai fazer isso. E ele, continuação do texto, depois no próximo capítulo, em várias oportunidades, Balaão acaba não amaldiçoando o, o povo de Israel. Mas o que se percebe é que, de alguma forma, o povo de Midian acaba contaminando o povo de Israel, chamando eles para comerem dos sacrifícios e põe as filhas deles para contaminar e a coisa fica feia lá, porque 120 mil homens foram mortos, mas não pelas mãos de Balaque, mas pelas mãos de Deus, porque eles desobedeceram às ordens de Deus. Mesmo Balaão não tendo amaldiçoado, uma maldição acabou indo sobre o povo de Deus ali, sobre os israelitas, que eles acabaram se contaminando com os sacrifícios e com as prostituições. bom, pessoal, deixa eu colocar um pouco alguma coisa que me ocorreu aqui nesse texto. Nesse texto aparecem três personagens, né?
Tem o Balaque, tem o Balaão e tem o próprio povo de Israel. E são três tipos de relacionamento, né? O Balaque não tem nenhum relacionamento com Deus, você vê que ele não fala com Deus, né? O Balaão, ele, ele fala com Deus, né? Deus fala com ele, então ele tem um relacionamento com Deus, mas é um relacionamento de Senhor, né? De Deus mesmo. E a gente vê aqui que ele morava perto do rio Eufrates, então ele era babilônico, né? Era daquela região da Babilônia, na mesma região que o Abraão veio. Então, era um pessoal que, de alguma forma, tinha algum relacionamento com Deus. Só que é um relacionamento que a gente chama de trabalhador da vinha, o joio, né? Fala com Deus, mas usa Deus para atender seus próprios interesses. E o terceiro personagem aqui é Israel, né? Israel, até esse ponto aqui, números, a expectativa de Deus, né, com relação a Israel no Velho Testamento, era ter um relacionamento de filho, né? Então a gente vai ver em vários trechos do Velho Testamento, né, que Deus, ele quer ser pai, e ele chama Israel de meu filho, né, na expectativa. E claro que a gente sabe que depois o tempo, né, o próprio Israel também acabou não buscando um relacionamento de filho, mas acabou também buscando esse relacionamento de trabalhador da vinha, né, o de joio, aquele que entra num relacionamento de troca com Deus, né, e não um relacionamento de herdeiro de filho. Mas até aqui, né, nesse trecho de números aqui, isso aqui ainda é quando eles estão no deserto. Deus está tentando ensinar para eles esse conceito de dependência, né? De, de dar o pão de cada dia e, e ter essa dependência de filho mesmo, né? Então eu acho interessante. E nós temos essas três personagens representando os três tipos de relacionamento com Deus. E a gente vai ver aqui que o Balaão ele não tem essa condição de filho. Por quê? Porque ele não obedece Deus, né? Deus fala claramente para ele que, ó, não é para ir lá, não é para você fazer, né? E ele sabe a vontade de Deus, mas ele tem a sua própria vontade. Ele quer ir lá, ele quer ganhar o seu dinheirinho, ele quer, né, tem suas próprias necessidades ali, e ele acaba indo contra a vontade de Deus, como todo trabalhador da vinha, né? O trabalhador da vinha não está lá para obedecer a Deus, está lá para trocar com Deus, né? Então ele usa, né? Ele tem essa capacidade de relacionar com Deus e mas ele usa isso para benefício próprio, né? Então eu acho que essa é a minha leitura dessas três personagens aí desse texto. Amém, amém. Bem, legal. Vamos entrar no out, né? Realmente, esse texto aqui é um desafio para a gente. Entender que o nosso relacionamento com Deus, como você disse aí, tem que ser um relacionamento unilateral, né? Ou seja, confiar que tudo aquilo que Deus diz, se fizermos ou se obedecermos, melhor dizendo, é bênção. A bênção está dentro da obediência, né? E do serviço. E essa obediência no sentido de crer mesmo, né? E nós cremos que Deus tem levantado, né, esse grupo, as pessoas que vêm para esse grupo, com o propósito que é da única missão que a gente tem, né? Nós, muitas vezes, somos tentados a ser como Balaão aí, né?
a fazer as coisas do nosso jeito, né? A não seguir a direção do Senhor. Então, podemos concluir que se nós não cremos que Jesus está vivo, falando conosco, ele ainda é e continuará sendo o cabeça da igreja, né? Em tudo que nós devemos fazer nessa missão, né? Se nós não cremos no Cristo vivo, ressurreto, do nosso lado, como nós aqui nos relacionarmos com Ele, na sensibilidade do que Ele fala, do que Ele nos orienta, na sede de buscar, né, amá-lo e amá-lo no sentido do nosso tempo, da nossa vida, de todo o nosso ser, estar submisso à missão que Ele nos deu, né, e que é dele, por consequência. Então, esse é o desafio nosso, né? Balaão era procurado pelo misticismo, pelas magias, né, como está aqui no texto, por aquilo que as pessoas queriam, o próprio umbigo, né, para resolver os seus próprios problemas. Que nós não sejamos procurados por esse motivo, mas sejamos procurados para que, vamos dizer, em função do que as pessoas veem de Cristo em nós, né? Então, o desafio é colocando Cristo aqui no paralelo, né? Ele disse: olha, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer aquilo que eu ouço dele. Eu falo aquilo que ele me diz para falar. E faço aquilo que ele me diz para fazer. Uma rendição, uma entrega total à missão. Porque ele sabia que, né, no fim, a obediência ao Senhor é que faria com que a promessa, né, ou a profecia se cumprisse. E eu sei que todos nós temos isso no coração, porque foi Deus mesmo que plantou, né? Anunciar o Evangelho, a boa nova, né? Ajudar as pessoas a saírem do engano, para receber essa graça infinita que é dada a todos. Então, começamos o ano com esse desafio e eu percebo, né, desde o finalzinho do ano até agora, que Deus está nos impulsionando para fora, né? A não ser, né, uma visão que me veio era, pô, nós estamos sendo, como é que fala, represas, estamos sendo poços, estamos sendo só retentores de água, né? Enquanto Deus nos chama para ser rios transbordantes da água que nós bebemos. Então, o maior desafio para cada um de nós aqui é levar essa simplicidade das pessoas passarem a ter um ambiente onde elas possam ouvir a Deus através da palavra, na simplicidade a qual transformou nossa vida mesmo, mudou muita coisa. Eu creio que cada um tem um testemunho desse. Agora, compartilhar isso, né? Como diz o JC desde o início lá, né? Isso aí foi uma coisa que me chamou muita atenção e me prendeu, né, essa comunhão aqui. Ninguém tem um pão inteiro. E o pão que nós temos não é nosso, é dado por Cristo. E para quê? Para repartir, não para, né, guardar alimento. É o maná mesmo, né, do céu todo dia. Então, quero orar nesse sentido, né? Alinhado aí também com, com isso que nós ouvimos hoje. Senhor, em nome de Jesus, que cada um de nós, Pai, possamos realmente entender essa missão, não uma missão de Balaão, mas uma missão de ir para abençoar. E a maior bênção que podemos trazer para cada um, ó Pai, é ajudá-los, como alguém nos ajudou um dia no testemunho de vida do Senhor. Pai, que o Senhor está vivo, Jesus. O Senhor é ressurreto, o Senhor fala, o Senhor é tocável, o Senhor Amém. é possível te ouvir, Senhor. Oh, Nós não Jesus. venhamos andar como Balaão, Senhor, indiferente, desatento, atendendo só os desejos humanos, daquilo que eles pediam ou não. Nós queremos ser, ó Pai, a tua voz, nós queremos ser os teus braços, queremos ser os teus pés,
Enfim, Senhor, que o Senhor realmente, né, tenha lugar na vida de cada um de nós, como Cristo vivo que Paulo escreveu, Senhor. Agora, para mim, a vida é Cristo. É isso, Pai. Meu viver é o Senhor. Nosso viver é o Senhor. Então, que o Senhor nos ajude realmente a nos desprender de toda vaidade, todo orgulho que há na nossa carne e morrer para ela, sim, matá-la, Pai, para que o Senhor, né, o Senhor possa viver em nós, Pai. E esse matar nós sabemos, Pai, que dependemos do Senhor e da Tua palavra em nós. Em nome de Jesus, envia-nos, Pai, com esse propósito de encorajar, ó Deus, as pessoas a amarem mais a Cristo e a falarem com Cristo vivo, ouvindo na simplicidade, Pai, que o Senhor tem revelado a este grupo. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Bom dia a todos. Até Bom amanhã. dia. Até amanhã, Bom irmãos. Até dia. amanhã. Deus abençoe Até a todos. amanhã, se Deus Amém, amém. quiser. Bom dia a todos. Aleluia. Bom dia, Deus Glória. abençoe a todos. Um abraço. Ô, Secando. Lindon, Deus abençoe, Lindon aí. Deus abençoe, meus irmãos. Wagner e Bess. O Robert está aí também. Deus abençoe, Robert.